E agora, sem mais delongas, quero convidar alguém que vocês já conhecem, mas ela vem aqui para falar sobre liderança tóxica, a ex-líder tóxica, Diana Soares. Seja bem-vinda de volta ao palco. Deixa eu tirar minha máscara para falar dessa líder tóxica que eu fui e que usou durante muitos anos uma máscara para sobreviver no mundo corporativo. E não sobreviveu, porque teve burnout. Eu sou a Diana Soares, prazer. Eu sou uma ex-líder tóxica burnoutada. E eu queria compartilhar aquela imagem para vocês saberem que eu já fui chamada de vaca soberana, num Reels com milhões de views. Então, aquele é o meu Instagram. Para quem quiser me seguir, pode ser que eu te ajude a descobrir que tu tem burnout. Então, não sei se você deveria realmente me seguir. E o Hugo, que é essa seta vermelha, eu vou ler para quem não está enxergando. Já te xinguei de vaca soberana, porque, de fato, você era mesmo. Era um ambiente que adoecia a gente, mas aprendi bastante. Que bom que você se desconstruiu. E o Hugo foi meu liderado quando eu assumi minha primeira equipe, quando eu tinha 23 anos. Hoje eu tenho 40. E com muita terapia, mas muita. E o adoecimento, e um casamento desfeito, e ser alcoolista, e tomar remédio psiquiátrico, e perder um casamento, eu descobri que eu era uma líder tóxica. E uma pessoa da mesma época, a Renata, viu esses Reels e chegou no direct e disse: Di, por que você acha que foi uma chefe tóxica? Para mim, em toda a jornada de trabalho, eu vejo você como inspiração, sempre cobrou, mas fazia isso de uma forma que nunca foi desumana. Você só fez seu papel de líder, responsável por cobranças. E a minha resposta para ela foi: obrigada, mas eu fui tóxica, sim, para algumas pessoas. Para as pessoas que não se pareciam comigo. E aí eu quero começar dizendo para vocês que eu não tenho orgulho de dizer que eu ajudei muitas pessoas a terem burnout, que eu sou uma mulher branca e, por concepção, racista, mas, muito mais do que isso, eu era etarista, gordofóbica e homofóbica. Eu já falei coisas como... E para essa pessoa eu consegui pedir perdão pessoalmente, tá? Mas eu já cheguei para um liderado meu, que eu amava muito ele, e ele queria ser muito gestor. E ele é um homem gay, e um homem gay com muitos trejeitos. Ele não escondia isso, e ele vivia com plenitude toda a sua comunicação verbal, corporal, com o que ele se identificava da sua orientação sexual. E era um feedback, ele dizia que ele queria ser gerente a todo custo, e a gente trabalhava num ramo muito... Eu não vou entrar no mérito, né, porque tem LinkedIn aí, mas num ramo muito masculino. E aí eu disse para ele: fulano, o único lugar que você vai conseguir se empregar, se você continuar com esse jeito, é ser comissário de bordo, porque gerente você nunca vai ser nessa empresa. Não, se você continuar desse jeito. E ele começou a chorar, 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 chorar. E eu só não entendia. Porque eu achava, na minha ignorância absurda, que um líder tem que proteger a equipe a qualquer custo. E tem que proteger ele e colocar a empresa em primeiro lugar, negando quem ele é e a existência dele. Eu achava que eu tinha que dizer para ele que ele tinha que mudar para poder ser promovido, quando, na realidade, isso, além de ser um completo absurdo, eu tinha que validar quem ele era, apoiar para que ele fosse quem ele tinha que ser, e a empresa que não quisesse da oportunidade, que perdesse o talento, e não o contrário. Então, o que hoje eu entendo que é um líder tóxico? É um líder colonizador, no sentido de que ele impõe
todas as verdades dele, as verdades da sociedade racista, gordofóbica, etarista, homofóbica. Ele sucumbe e tira tudo que essa pessoa tem da alma dele para poder privilegiar os interesses da empresa. E foi isso que eu fiz. Os anos se passaram e, como eu disse, depois de muita terapia e comunicação não violenta, muito estudo, me transformei em terapeuta. Ora, vejam só a ironia. Eu virei RH e eu era business partner da equipe que ele virou gerente. E aí, meus amigos e minhas amigas, se você quer saber se você está curado mesmo, você bota o rabinho entre as pernas e vai pedir perdão olhando no olho de cada pessoa que você foi tóxica. E foi isso que eu fiz. Eu estou contando para vocês isso, eu estou completamente arrepiada. E eu acho que eu vou continuar contando essas histórias até o dia que diminui a culpa que eu carrego. Porque, para eu falar isso publicamente na internet, como eu falo, com milhões de views e hates de pessoas dizendo que não existe ex-líder tóxico, é muito processo de culpa e vergonha que você vai gerenciando ao longo dos anos e que eu gerencio até hoje. E eu pedi perdão para ele, e ele me perdoou. Mas isso não diminui em nada a culpa que eu sinto e a memória viva que habita no meu corpo e no corpo desse homem. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu era alienada, workaholic, e eu era a garota LinkedIn da empresa. E aí, com essa abertura, eu gostaria que vocês mandassem perguntas pelo WhatsApp da Profplay, que vocês já receberam as mensagens. O que vocês querem saber de uma líder tóxica? O que vocês querem me perguntar? E eu vou pedir que vocês mandem pelo WhatsApp, porque o objetivo aqui é a gente espelhar na tela essas perguntas. E eu vou escolher as perguntas que eu achar que faz sentido responder para a maior parte de pessoas e vou responder. Então, a dinâmica é essa. Eu não tenho slide, eu não vou ficar contando a minha triste história da mulher branca privilegiada que foi tóxica, blá, 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 porque não é esse o lugar que eu ocupo, não é mesmo, gente? Está chegando. Mandem as perguntas. São anônimas, tá? As perguntas a gente configurou para ser anônimo. Mandem as perguntas. Enquanto vocês vão mandando as perguntas, eu quero falar uma coisa importante que não foi dita. Praticamente só tem gente branca nesse evento. E eu quero chamar a atenção para isso. Sabe por quê? Porque, apesar de eu ser uma mulher branca racista, eu sou uma mulher branca na luta antirracista. E os espaços que eu ocupo, eu faço questão de dizer: olhem quantas pessoas pretas estão aqui. Reconheçam o privilégio de ocupar esse espaço. E eu reconheço esse espaço com todo o privilégio que eu carrego, de dizer, tem gente muito mais competente que deveria estar no meu lugar. E não está. Só porque eu nasci, só não, né? Porque eu carrego esse privilégio na minha pele. Então, eu quero honrar esse espaço e dar visibilidade a isso, porque não dá para a gente continuar ocupando espaços como a gente ocupa, sem se dar conta do privilégio que a gente carrega. E que, sim, pessoas brancas, é obrigação nossa causar desconforto entre as pessoas brancas e lembrar disso tudo. É o mínimo que a gente tem que fazer. E hoje eu perco a amizade, mas eu não perco a militância nesse sentido. Porque as pessoas brancas que eu converso ficam com raiva de mim, isso é obrigação minha, imagine. Então, eu queria trazer isso porque eu sou uma mulher nordestina, tenho um recorte, sim, de xenofobia, que eu vivi a vida inteira, porque as pessoas prestam mais atenção no meu sotaque do que na minha mensagem. Isso é péssimo. Mas, ainda assim, eu sou branca, né? Então, sim, eu estou muito privilegiada e agradeço muito o tempo de vida de vocês. Vamos lá. Perguntas. Qual o papel da RH ao perceber uma liderança tóxica vindo da diretoria? Sinceramente, o que fizeram comigo foi um dossiê de GPTW. Foi assim, pegou o caderno de comentário da GPTW, um dossiê, e sentaram e diga assim, vem cá, querida, ok que você tem resultado, blá, 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 mas olha esse comentário. Isso aqui não pode continuar, o que você vai fazer para mudar? E eu esperneava igual uma criança mimada, como toda gerente mimadinha que tem resultado e acha que só porque eu tenho resultado o problema são os outros. Mas foi contratação errada, essa pessoa que é problemática. O que aconteceu comigo foi simplesmente um feedback 360 com um dossiê aberto da GPTW e, assim, literalmente para me botar no chão. E, depois que isso aconteceu comigo, eu passei uns 6 meses depressiva. Eu acho que é importante falar isso. Eu passei 6 meses não em depressão, depressiva, porque eu percebi o quanto eu era doente, o quanto eu não tinha vida. E eu achava que todo mundo tinha obrigação de ser igual a mim, porque eu sou a palmatória do mundo, porque é isso que acontece com a liderança.
Então, tem gente que precisa de sacode. Eu daria um sacode com dados concretos e dados de pesquisa de clima. Tá? O que se passa na cabeça de um líder tóxico ao querer reprimir o crescimento do liderado? Boa pergunta. Eu nunca reprimi um crescimento do liderado, mas eu reprimia contratação e promoção de pessoas diferentes de mim. O que se passa na cabeça dessa pessoa se chama viés inconsciente. Pessoas que não têm autoconhecimento, elas olham para o estereótipo da mulher branca, magra, o cara branco, magro, hétero, e ali é o modelo do mundo. E se você se encaixa dentro desse padrão, você vai continuar repetindo esse padrão porque a gente se reconhece no outro. Então, basicamente, um líder tóxico, ele não impede o crescimento de todo mundo. É só vocês pararem para pensar. Ele impede o crescimento de quem não é igual a ele. E aí entra o puxa-saquismo. E uma coisa bem importante que eu descobri, eu nunca fui uma chefe tóxica. Eu era líder tóxica. Mas como assim? Se você é tóxico, você é chefe. Não, eu era líder. Metade da equipe me amava. Me amava mesmo. E são amigas minhas até hoje, mais de 10 anos. Por onde eu passei, eu deixei dezenas de sucessores. Onde eu saía, as pessoas ficavam no meu lugar, mas metade da minha equipe me odiava. Então, essas que eram iguais a mim foram promovidas. Sim, no Nordeste, no Centro-Oeste e no Sudeste. E a outra metade, que era diferente de mim, eu não promovia. Aliás, eu não contratava, porque eu era essa filha da mãe que via uma pessoa gorda e associava gordura à letargia. E eu vou te dizer por quê. Viés inconsciente. Porque eu sou filha de uma esteticista que sempre exigiu de mim ser magra e eu não suportava ver uma mulher gorda feliz e que aceitava o próprio corpo. Porque eu não aceitava o meu. O nome disso é projeção. E por isso que eu volto a falar sobre autoconhecimento e viés inconsciente. Líderes tóxicos não acordam simplesmente, hoje eu vou fazer alguém chorar. Não, meu amor, ela está doente. Eu era doente. Eu era uma burnoutada funcional. Eu não tinha colapsado. Eu só vivia a vida trabalhando, dormindo e acordando, e é isso aí. Eu virei a chave. Então, em que momento você virou a chave? Quando a assistente administrativa, que era uma pessoa muito próxima a mim, sentou, nervosa, se tremendo, e me deu um feedback dizendo que ela estava com muito medo de falar, mas ela precisava falar que a pessoa que eu era dentro do escritório não era a que eu era com as pessoas da equipe, e que parecia que eu era bipolar. E aí é onde a gente entra no conceito de persona. Minha humilde opinião, tá? Os psicólogos, que muitos são aqui, sabem disso. Persona é isso aqui, ó. Persona é isso aqui, é uma máscara. E eu, assim como a maioria das pessoas adoecidas com traumas familiares que projetam no trabalho a carência familiar, eu usava uma máscara para ser aceita como a líder que dizia amém para tudo da empresa. Só que eu esqueci de tirar a máscara. Pois é. Então, o que eu acho? Que o que vira a chave na cabeça de um líder tóxico é quando alguém que ele respeita e confia faz ele tirar a máscara e ele se lembrar de que a vida não é ser só gestor, de que você é mãe, de que você é filha. E a invulnerabilidade. Então, gestores tóxicos precisam aprender a errar, pedir ajuda e dizer não sei. Coisa que nenhum líder sabe. Todo líder é rígido, controlador e perfeccionista. São os pontos que tem que trabalhar, né? Como fazer com que os colaboradores falem sobre estarem sofrendo um líder tóxico e mostrar aos líderes que eles estão sendo tóxicos. De novo, só o RH na conversa não vai. Você precisa ter dado, precisa ter informação, porque a negação é o primeiro estágio. Eu passei muito tempo em negação. Por quê? Porque eu tinha resultado. E essa é a pior parte. Líderes tóxicos, nesse modelo que eu era, tinha metade da equipe batendo bumbo e fazendo acontecer, e amando, e uhul! Porque eu contratava gente igual a mim. Por isso que a diversidade, agora eu vou dar a volta para pegar a diversidade, é tão importante. Porque quando você tem pessoas diversas, esse líder é obrigado a entender que o umbigo dele não é o centro da equipe e da empresa. E esse contato e esse atrito com pessoas diferentes e pessoas diversas faz com que o líder entenda que ele que tem que dar um passo para trás e não ir na frente, é ir do lado da equipe. Então, a diversidade, as pessoas diferentes, ter saído do Nordeste, ter ido para o Sudeste, depois ter vindo para Brasília, foi me moldando dentro desse processo, né?
O líder não aceita que é tóxico, mesmo com dados. Sempre justifica que é ser perfil e que é o jeito transparente e original de ser. O que fazer? Bom, eu faria um letramento em comunicação não violenta. Eu levaria a minha palestra para essas pessoas perceberem que elas são tóxicas. E, brincadeiras à parte, é um jeito muito legal de dar um recado e dizer: você é tóxico, mas talvez não se reconheça, então venham aqui falar e você vai se ver. Mas, na real, vamos aqui comigo rapidinho. Aqui, ó. Trabalhei 17 anos no mundo corporativo, fui líder mais de uma década, fui RH, como eu falei, de mais de 1000 pessoas. Por que você ainda está insistindo com essa pessoa? Por quê? Qual é o grande resultado que esse líder dá e o quão insubstituível e a última Coca-Cola do deserto essa pessoa é, para tu ainda estar insistindo com uma pessoa que não se manca, que não vai fazer uma terapia, que seja um coach, um livro de autoajuda, mas assim, que está parada. Gente, sabe uma coisa que eu descobri demitindo centenas de pessoas ao longo da minha carreira? Porque desde os 23, né? Então foi muita gente mesmo. A gente demora muito a demitir. A gente quer salvar as pessoas mais do que elas mesmas. A gente não é mãe nem pai de ninguém. E adivinha qual é o comportamento de um líder tóxico? Salvador da pátria. Ah, porque eu tenho que dar mais uma chance. Minha amiga, essa pessoa está contando as horas para ir embora. E você querendo a segunda, terceira chance, recuperação, PDI, blá, blá, blá. Líderes, vocês não são mãe nem pai de ninguém, meu amor. Eu dei os meus 15 minutos, é de propósito, para eu lembrar, tá? E, então, olha, a última pergunta para fechar. O que diz para a Diana de hoje em dia não tóxica? O que eu digo para mim hoje em dia? Ai, eu deveria ter começado terapia antes, eu me arrependo. Eu realmente fiz o que eu podia com o que eu tinha. E aí, um grande parêntese, eu não estou passando pano para mim, mas eu realmente sofri assédio moral e sexual por mais de uma década seguida. Seguida mesmo. Então, eu cresci num ambiente, desde os 18 anos, sendo moralmente, sexualmente assediada, de todo jeito que vocês imaginarem. Então, eu tinha aqueles meus recursos. O que eu digo hoje em dia, para mim, é autocompaixão, terapia, e lide com isso até o resto da sua vida, porque você nunca vai apagar da sua memória o que você viveu, o que você fez. E, para me redimir com as empresas, eu decidi fazer o que eu faço hoje. Então, é quase uma reparação falar sobre esse assunto e me colocar nesse lugar desconfortável para motivar as pessoas a falarem sobre isso. É isso que eu digo. Faz alguma coisa com isso, mulher. Não adianta só ficar chorando. Ah, eu, coitado, o que eu fiz? Meu Deus, como eu sofro. Desculpa ser mulher. Tipo, entendeu? Então, o que eu faço é parar de me lamentar e agir. Então, colocar no meu LinkedIn, na minha bio. E o e-book, só queria confirmar se foi, eu estou deixando para vocês um presente, que é um e-book que eu fiz exclusivamente para esse evento. É um e-book sobre saúde mental e segurança psicológica, com conteúdos muito ricos que vocês não vão achar no Google. Então, tá já dentro do WhatsApp de vocês. Esse e-book tem lá o meu Instagram, o meu LinkedIn, os meus contatos. Leiam esse e-book. Esse e-book realmente tem conteúdos que vão ser surpreendentes para você. E é isso. Essa sou eu, Diana Soares, eu, ex-líder tóxica. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada por me ouvirem e me acolherem.